Mensagem número 76, socorramos, baseada numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2, onde Jesus diz: com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir também a vós. E Emmanuel comenta: de certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes e discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezado será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. Se aparece a oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução, e segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir também a nós. Essa mensagem, cujo título é Socorramos, ela fala, em essência, sobre a compaixão. Porque socorrer, né, como todos nós sabemos, é oferecer auxílio, né, oferecer remédio, é proteger, é auxiliar, prover, né, é acudir. Né? Então, socorrer diz respeito a esse sentimento de termos o impulso de diminuir o sofrimento do próximo na medida de nossas possibilidades. É por isso que Emmanuel começa aqui os seus comentários falando sobre desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias, ou seja, todas essas situações que envolvem aflições, né, que envolvem sofrimento. Esse é o objeto da compaixão. Né? O ser compassivo, ele se move pelo impulso de ajudar, né? E ele ajuda aonde houver necessidade desse amparo. Né? Porque, inclusive, é bom a gente notar que Jesus mesmo foi muitas vezes criticado, porque andava com publicanos, andava com ladrões, né, convivia com prostitutas, e ele respondeu àqueles que o criticaram, dizendo que não são os que precisam de remédio, né? São os doentes. Quem precisa de médico são os doentes. Né? Então, o ser compassivo, ele não faz distinção entre pessoas de bem ou pessoas do mal. Né? Porque para o ser compassivo, o que existem são espíritos em evolução. Né? Uns mais avançados, outros menos, uns com mais imperfeições, outros com menos, mas todos necessitados de amparo e de cooperação para poderem seguir caminhando em direção a espiritualidade superior, né? E Emmanuel, inclusive, na sequência dos seus comentários, ele nos diz que é junto do nosso próprio coração, né, próximos a nós, que nós vamos surpreender aqueles que parecem residir em regiões morais diferentes. Ou seja, muitas vezes no seio da própria família que nós vamos encontrar os maiores desafios, né? O fato de sermos consanguíneos não significa que tenhamos afinidade espiritual. Muitas vezes isso não acontece, né? Muitas vezes reencarnam como parentes, né? Como até parentes muito próximos, seres que muitas vezes se desentenderam em existências passadas, né? Ou que cometeram algum tipo de ofensa um para o outro e reencarnam na mesma família exatamente para poderem para poderem exercitar, né, o amor, a compaixão, né, a paciência, a generosidade, de modo a sanar os débitos do passado e, ao mesmo tempo, também
crescerem em direção a um futuro espiritual mais feliz, né? Mais equilibrado e com mais paz, né, no coração e mais clareza na mente, né? E aí Emmanuel vai nos dar as dicas de como nós devemos agir se de fato queremos seguir os conselhos dessa mensagem, que é o socorrer, né? Socorramos, ou seja, se nós realmente queremos ser compassivos, o primeiro conselho que ele nos dá é evitarmos a censura, né? Por quê? Porque quando nós censuramos, quando nós condenamos, nós nos afastamos, né, dos seres, é óbvio, né? À medida que alguém se sente censurado, né, se sente criticado ou não se sente acolhido, é óbvio que ele vai se afastar. E se nós temos a intenção de socorrer, o que nós precisamos é nos aproximar, né? Então, a censura é uma das coisas que Emmanuel diz que não funcionam bem para aqueles que desejam exercitar a compaixão, né? Outra coisa, obviamente, é o desprezo. Ele também fala aqui sobre o desprezo. Como que eu vou ajudar alguém que eu desprezo? Né? A própria palavra desprezo, né, significa o quê? Que eu não prezo aquele ser, né? Não tenho nenhum tipo, né, de impulso de bondade em relação àquele ser. Então, o desprezo também nos faz perder a conexão com o ser e, portanto, nos faz perder a oportunidade de exercitarmos a compaixão, né? E aí vem, então, o conselho de Emmanuel sobre o que nós deveríamos, de fato, fazer, né? E ele diz até que é imprescindível fazer, né? Que é socorrê-los através do bem efetivo e incessante, né? E aí nós devemos lembrar, eu acho, quando Emmanuel fala aqui em bem efetivo e incessante, nós deveríamos lembrar a definição de Platão, né? Que 500 anos antes de Cristo definia o bem como sendo aquilo que une. Né, uma definição muito prática, que facilita muito a nossa identificação da qualidade da nossa ação. Se a nossa ação traz união, se a nossa ação traz integração, ela está numa direção do bem. Se ela desune, né, se ela desintegra, se ela separa, ela está na direção do mal, né? Então, o bem efetivo e incessante seria nós estarmos trabalhando incessantemente para nos integrar e ajudar que as pessoas se integrem umas às outras, né? A gente deveria estar sempre semeando a união se realmente quisermos praticar o bem efetivo que nos recomenda aqui Emmanuel como a base, né, como o alicerce da prática da compaixão, né? Mas Emmanuel também nos alerta para uma outra coisa que é necessária, que é nós sabermos nos sentir na posição daqueles a quem nós desejamos ajudar, né? Ele usa, inclusive, um termo muito bonito, né, poético e forte, que é comungar-lhes a luta, né? Nós temos que entender de que forma a mente daquele ser está operando para que nós possamos, de fato, atuar, né, de uma maneira mais efetiva para beneficiá-los e aliviar o seu sofrimento. Porque se nós não soubermos nos colocar no lugar deles, né, e colocar no lugar não é nós irmos para o lugar dele com a nossa mente, porque ele não pensa como nós, né? Nenhum ser é igual ao outro, né? É preciso abrir a mente para ter a compreensão de como é que aquele ser opera, não no sentido de estimular as negatividades que ele está praticando, óbvio que não, porque a compaixão, ela visa justamente eliminar as negatividades, mas no sentido de que acolhê-lo do jeito como ele se apresenta, para que a partir daí nós possamos oferecer algum tipo de recurso para que ele melhore, né? Para que ele se aprimore, para que ele progrida, né? Então, Emmanuel chama muita atenção para isso também, essa capacidade de praticarmos o que nós poderíamos chamar de sabedoria da igualdade, né? A capacidade de entrar na mente do outro, né, minimamente, para compreendê-lo e, a partir daí, operarmos compassivamente, né? Inclusive, Emmanuel fala de uma forma, como um bom professor que ele é, né? Ele reforça essa questão de nos colocarmos no lugar daquele que queremos ajudar, dizendo que nós devemos nos situar aos pés dos problemas em que eles se encontram, né? Então, quer dizer, pés remete a quê? A raiz, origem, né? Então, qual é a origem dos problemas? Onde é que estão as verdadeiras raízes das aflições daqueles a quem nós desejamos amparar, né? Daqueles a quem nós desejamos ajudar? Lembrando uma outra coisa, que a compaixão engloba também a autocompaixão. Vale para nós também, né? Se nós quisermos nos ajudar, nós precisamos nos compreender, né? E nos compreender significa nós irmos além do plano dos nossos desejos e entendermos quais são as nossas verdadeiras necessidades.
Porque nós como seres ainda espiritualmente ignorantes que somos, nós confundimos desejo com necessidade. E muitas vezes nós desejamos coisas que não são aquilo de que nós de fato necessitamos para termos mais equilíbrio e paz. Essa é uma questão muito importante, né? E essa distinção entre necessidade e desejo, ela obviamente decorre de quê? Da lucidez. Nós temos que ter lucidez, clareza. O ser que não tem clareza, ele se confunde, né? Confunde desejos com necessidade e, consequentemente, ele nem se ajuda e nem consegue ajudar os outros. Porque também quando nós tentamos agradar as pessoas, ou seja, satisfazer seus desejos, nós também não estamos sendo compassivos. Nós estamos sendo compassivos quando nós atendemos às suas necessidades, né? É bom lembrar a figura do médico, né? Que a figura do médico sempre é muito proveitosa para a gente compreender bem a compaixão, né? O médico, se ele percebe que nós estamos necessitando de cirurgia, ele corta o nosso corpo sem dó. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai nos promover uma melhora. Então, ainda que a gente, no momento em que esteja ali sendo submetido ao tratamento, a gente grite, chore ou reclame, né, ele segue firme, né, nos impondo aquela dor, porque ele sabe que ela é necessária para que nós, lá na frente, estejamos melhores. Então, no plano espiritual, é a mesma coisa. Nós não devemos temer desagradar, né? Porque muitas vezes o ser precisa ser desagradado para que ele possa, de fato, ser ajudado naquilo que ele realmente precisa, né? Naquilo que ele realmente necessita. Então, quando Emmanuel vai aqui caminhando para a conclusão do seu ensinamento, ele vai nos falar sobre sobre os 3 níveis de ação em que nós devemos cultivar a compaixão. Primeiro, no nível do pensamento. No nível do pensamento, ele diz que nós devemos guardar aqueles a quem queremos assistir em vibrações de entendimento e carinho, né? Então, é aquela questão de vibrarmos positivamente, né? Desejando que o ser seja feliz, desejando que o ser se liberte do sofrimento, né? Desejando que o ser encontre as causas verdadeiras da felicidade, né? Porque existe uma felicidade vã, né? Existe uma felicidade ilusória, mas quando nós estamos atuando compassivamente, nós estamos tentando atuar com lucidez. Então, nós queremos as causas da verdadeira felicidade, da felicidade genuína, né? Daqueles tesouros que Jesus disse que as traças não roem e a ferrugem não come, né? Então, primeiro, no nível do pensamento, isso. Guardemos os seres a quem desejamos ajudar em vibrações de entendimento e carinho. No nível da fala, Emmanuel nos diz que nós devemos envolvê-los na bênção do verbo nobre, né? O que esse adjetivo nobre quer dizer? Nobre quer dizer elevado, né? Ou seja, é algo que amplo, né? É algo que amplia a visão, né? É algo que eleva, que tranquiliza, que pacifica, né? Então, esse cuidado que nós devemos ter no nível da palavra quando desejamos agir baseado num parâmetro ou num princípio de compaixão, né? Envolver os seres na bênção do verbo nobre, porque o verbo nobre é uma bênção. Uma bênção por quê? Porque ele ajuda, porque ele ampara, porque ele tranquiliza, né? Porque ele acalma, né? Porque ele dissolve aflições. E por último, as ações de corpo, né? Que aí Emmanuel vai dizer que no nível do corpo, nós devemos, em todo e qualquer processo de ação, vejam vocês, em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. Isso significa o quê, quando ele diz em todo e qualquer processo de ação? Significa que nós temos que ter equanimidade. Nós não podemos estar presos no nosso ego, naquele gostar e não gostar. Então, esse aqui eu não gosto, não. Então, esse aqui eu não vou ajudar. Esse aqui eu gosto, nessa situação me é agradável, aqui eu apoio. Não. Emmanuel está dizendo que a verdadeira compaixão não é assim. A verdadeira compaixão, ela transcende o ego. Portanto, ela manifesta uma qualidade de equanimidade. Ela não tem eu prefiro isso ou eu prefiro aquilo. Ela vai além das preferências e ajuda onde e como for necessário. Como Jesus fazia, né? Jesus não tinha preferência, né? Do mesmo jeito que nós dissemos aqui que ele convivia com ladrões, prostitutas, publicanos, ele também convivia com os fariseus, que eram ainda piores de conviver porque eles agrediam Jesus, né? Porque eles eram orgulhosos e percebiam que Jesus cativava o povo, né, com um ensinamento que era muito superior ao deles, que estavam presos àqueles limites das formalidades religiosas, né? Então, várias vezes Jesus teve embates com eles. Só que o que a gente deve perceber é que nesses embates, Jesus, como ser iluminado que era, não se enraivecia. Ele não agia com raiva, ele agia com firmeza, né? Ele pronunciava palavras, muitas vezes duras,
né? Mas que eram palavras que aqueles seres precisavam ouvir, né? Então, quando os fariseus se aproximavam dele, né, com esse intuito não de aprender, mas de tentar desqualificá-lo perante o povo, para que o povo não acreditasse nos seus ensinamentos, aí Jesus dirigia aquelas palavras para eles: hipócritas, né? Não entram no reino dos céus e não deixam que os outros entrem. Ou seja, são sacerdotes, são pessoas tidas como exemplo, mas que não exemplificam nada, né? Que acabam dando maus exemplos e fazendo com que o povo entre por uma senda que, ao invés de aliviar o sofrimento, só fazia intensificá-lo. Então, nesse momento, Jesus era duro, mas era compassivo. Por quê? Porque para seres orgulhosos, você precisa de palavras duras para quebrar a dureza dos seus corações, para que eles possam se abrir para os ensinamentos espirituais. Se não naquela existência, pelo menos em existências futuras, porque as palavras são assim, né? Elas são uma energia que você lança e que vão funcionar como sementes que, se não brotarem agora, no futuro breve ou mais remoto, elas acabarão desabrochando em algum momento, né? E Jesus sabia disso. Então, Emmanuel conclui a sua mensagem nos dizendo, ao final das contas, que diante de todos aqueles que aparecerem desnorteados, né, nós deveríamos estender, né, o nosso coração, estender a nossa mão em auxílio, né, lembrando que todos nós estamos no caminho da evolução. Ou seja, nesse planeta de provas e expiações, não há seres iluminados, não há seres angelicais, todos nós temos defeitos, né? A gente não deveria, por exemplo, quando vê alguém numa situação de maior ignorância espiritual do que a nossa, condená-lo, né? Dizer assim: nossa, esse aqui merece mesmo ir para a cadeia, esse aqui merece mofar na cadeia. Não. No ponto de vista espiritual, ninguém tem que mofar. Todos precisam despertar, cada um de acordo com suas necessidades. Pode ser realmente que alguns precisem ser isolados do convívio social, porque trazem perigo para a sociedade. Mas esse isolamento deveria ser um isolamento compassivo, ou seja, um isolamento visando que aquele ser supere as suas imperfeições, né? E não ele ser jogado num lugar como se fosse, né, um lixão de seres humanos, né? Que é o que, infelizmente, hoje a gente ainda acaba fazendo no nosso sistema prisional, né? Nosso sistema prisional acaba recebendo os seres e eles ali, ao invés de se melhorarem, pioram, né? Ao invés de superar as suas imperfeições, só fazem mergulhar ainda mais no mal, porque não lhes são oferecidas também condições adequadas, né, para que eles cresçam e evoluam espiritualmente. Então, aquilo que nós deveríamos guardar aqui da nossa mensagem, né, é lembrar que os seres, de um modo geral, eles manifestam o pior ou o melhor de si mesmo de acordo com a forma como nós os abordamos. Por isso que nós citamos aqui até o exemplo, agora há pouco, do sistema prisional, né? Se o ser é abordado com brutalidade, ele reage com brutalidade, né? E aqueles que estão responsáveis pela sua educação não deveriam agir dessa forma, né? Aqueles que querem educar, né, eles deveriam agir com firmeza quando for necessário, mas sempre visando a melhora do ser, né? E é isso que a nossa mensagem está trazendo para nós hoje. Socorramos, né? O que Emmanuel está e a espiritualidade superior está nos lembrando aqui de fazer é que nós caminhemos pelo mundo sempre com o coração cheio desse espírito de prestar socorro, né? Sempre com a nossa mente preenchida pela luz da compaixão, né? Para que em todas as nossas relações a gente possa, inclusive na relação conosco mesmo, né? Em todas elas, a gente possa estar sempre agindo no plano do pensamento, da fala e da ação corporal, no sentido de ampliar a visão nossa e de todos os seres que conosco convivem.